Estamos escrevendo cartas para o novo mundo. E estamos também nos oferecendo como cartas vivas para o novo mundo. E hoje chegamos à cidade de Tessalônica. Chegamos à carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade muito importante, era, na verdade, a principal cidade da região da Macedônia. Não era uma cidade que estava sob a tributação romana, a cidade não precisava necessariamente receber tropas romanas dentro dos seus muros. Era uma cidade com grande influência grega. E era uma cidade muito importante, onde o apóstolo Paulo passou apenas alguns dias, talvez semanas no máximo, antes de escrever esta primeira carta para aquela igreja. Ali na cidade de Tessalônica teve uma grande confusão, o apóstolo Paulo teve que sair às pressas, sair correndo, fugir dessa cidade, mas escreve uma carta muito importante, uma carta para um novo mundo. E ali, quando escreve a carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo está celebrando que a mensagem do Evangelho chegou, foi acolhida e deu fruto. E deu um fruto muito significativo, de tal maneira que aqueles irmãos de Tessalônica se tornaram uma referência, uma luz para toda a região da Macedônia e da Acaia. O Evangelho causou grande impacto na vida daquelas pessoas da cidade de Tessalônica. E isso é muito importante a gente registrar, porque o Evangelho, ele quando chega, quando ele é anunciado, e você sabe que a palavra Evangelho quer dizer boa notícia, notícia, boa notícia, as boas novas, as boas notícias. Quando Paulo leva boas notícias à cidade de Tessalônica, as notícias são a respeito de Jesus. Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Ele diz, olha, Jesus está vivo. Jesus que os romanos crucificaram, ele ressuscitou. Ele está vivo. Ele é o Senhor de toda a história, ele é o dono do mundo. Ele é o verdadeiro Kyrios, o verdadeiro Senhor. Ele é aquele que deve receber a nossa lealdade, a nossa dedicação. É Ele a quem devemos servir. Ele, Jesus. E quando essa mensagem a respeito de Jesus Cristo vivo, como Senhor do mundo, quando essa mensagem chega, ela exige resposta. Ela exige uma tomada de posição da parte de quem ouve essa mensagem. E esta resposta, a Bíblia Sagrada vai chamar de conversão. As pessoas que acolhem a mensagem a respeito de Jesus Cristo como Senhor de todo o cosmos, de toda a criação, de toda a história, como dono do mundo, quem acolhe essa mensagem a respeito de Jesus se converte, ou é convertido, ou é convertida. Conversão, essa palavra, conversão é a palavra de quem está indo numa direção e passa a ir em outra direção. Voltar-se de um lugar para outro, de um ponto para outro, de uma realidade para outra. O Evangelho exige conversão. O Evangelho implica conversão. O Evangelho clama, convoca para conversão. E essa conversão é que acontece na cidade de Tessalônica. Aquelas pessoas que ouviram o Evangelho se converteram. E a pergunta que a gente faz é: se converteram do que para quê? De quem para quem? De onde para onde? E aqui chegamos no primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses. A conversão. E o Paulo fala no capítulo 1, começando no versículo 8, ele diz assim, olha, partindo de vocês, propagou-se o Evangelho do Senhor, a mensagem do Senhor Jesus na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois todas as pessoas relatam de que maneira vocês nos receberam. Ele está falando dele e de Silas, seu companheiro de viagem. De que maneira vocês nos receberam e como se converteram dos ídolos
ao único Deus vivo e verdadeiro. Dos ídolos ao único Deus vivo e verdadeiro. Ele diz isso, capítulo 1, versículo 9, da primeira carta aos Tessalonicenses. Como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Esta palavra de Paulo a respeito de conversão é dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. Dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro. A conversão dos ídolos, abandonar os ídolos. Uma carta para o novo mundo, se vamos escrever hoje, ela precisa ter um capítulo sobre idolatria. Idolatria é um bom tema para esta carta de Paulo aos Tessalonicenses. Se vamos escrever cartas para o novo mundo, para o nosso novo mundo, nós precisamos falar de idolatria. Idolatria é um tema muito importante na Bíblia Sagrada e é um tema muito importante na literatura do apóstolo Paulo, na visão de mundo do apóstolo Paulo. Paulo, apóstolo, está lidando com os ídolos, ele fala muito de ídolos. Você se lembra em Atos capítulo 17, quando o apóstolo Paulo está na cidade de Atenas, e ele anda pelas ruas da cidade, e o versículo 16 diz que enquanto andava, percebendo a quantidade de deuses e de postes ídolos naquela cidade, o coração de Paulo fica cheio de indignação, ele fica indignado de ver tanta idolatria, de ver tantos deuses. Quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, é assim que o apóstolo Paulo vai falar sobre a derrocada da família humana. Quando é que a família humana entra em colapso? O apóstolo Paulo diz quando? Quando se envolve em idolatria. Capítulo 1 da carta aos Romanos, começando no versículo 19, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que a raça humana, se julgando muito sábia, se julgando muito esperta, se julgando muito inteligente, não quis reverenciar a Deus como Criador, mas trocou a glória do Deus Criador pela criatura e fez imagens humanas e imagens de animais, de aves, de répteis, de todos os animais. Foi aí que o coração humano se degenerou, foi aí que a consciência humana ficou comprometida, foi aí que a vontade humana ficou cindida, foi aí que a humanidade se perdeu inclusive de si mesma, quando ela se perde do Deus Criador. Quando troca a glória do Deus Criador pela glória, entre aspas, da criatura. É aí que começa uma história de dor e sofrimento e de conflito na família humana. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Ele escreve à igreja de Corinto, por exemplo, e você pensa assim, bom, então o ídolo é uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo diz assim, não, não é. O ídolo não é importante. Ele escreve no capítulo 8, começando no versículo 4, ali na primeira carta aos Coríntios, que o ídolo nada é. O ídolo nada é. Nós sabemos, diz o apóstolo Paulo em Coríntios 8, nós sabemos que o ídolo nada é, porque só há um Deus, criador de todas as coisas. Ele é tudo e Ele é o sustentador de tudo, só há um Deus. O ídolo nada é. Entretanto, o apóstolo Paulo também escreve aos Coríntios no capítulo 10, e ele diz assim, olha, eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito da idolatria. Porque os pagãos, quando eles fazem sacrifícios aos seus ídolos, eles estão sacrificando aos demônios. E eu não quero que vocês participem da mesa de Deus e da mesa dos demônios. E aí agora a gente tem uma confusão muito interessante. Porque na mesma carta em que o apóstolo Paulo diz que o ídolo nada é, ele diz que por trás do ídolo existe o demônio, ou existem os demônios, existe uma ação demoníaca por trás do ídolo. E aí a gente começa a entender e fazer perguntas sobre
qual é a inteligência do apóstolo Paulo e qual é a inteligência bíblica a respeito da idolatria? O que a Bíblia ensina sobre idolatria é muito interessante. Ela está dizendo mais ou menos o seguinte: que o ser humano é criatura e deve adorar o Criador. Mas o ser humano, ele não fica resignado à sua condição de criatura. Ele se rebela contra a sua condição de criatura e ele usurpa o papel de criador. Ele cria. Um dos grandes problemas da idolatria é que a idolatria inverte a relação criador e criatura. Deus é criador, nós somos criaturas. Mas na idolatria, nós nos tornamos criadores de deuses. Nós criamos os nossos deuses. Nós inventamos os nossos deuses. O Salmo 115, por exemplo, vai dizer isso muito claramente, que o ídolo é obra das mãos humanas. Nós podemos dizer, inclusive, que o ídolo é obra da imaginação humana. Nós inventamos deuses. Nós criamos deuses. Nós saímos do lugar de criaturas e usurpamos o lugar do Criador e damos origem a deuses. Nós criamos deuses. Nós, seres humanos, nós somos adoradores. Não existe essa coisa do ser humano não adorar. Nós adoramos. A pergunta é: a quem adoramos? A que adoramos? E quando adoramos aquilo que não é Deus, isto é, o ídolo, quando dedicamos lealdade, quando servimos, quando confiamos e quando dependemos daquilo que não é Deus, como se Deus fosse, isso é idolatria. O que é a idolatria? Idolatrar é atribuir divindade, prestar lealdade, servir, confiar e depender daquilo que não é Deus. E aquilo que não é Deus ganha status de Deus por obra das nossas mãos, por obra da nossa imaginação. Quando nós deixamos o lugar de criatura e nos arvoramos como criadores, então fabricamos os nossos deuses. Você conhece a história no Êxodo? Quando o povo de Israel saiu do Egito, foi para o deserto e Moisés sobe ao monte para ter o seu encontro com Deus e lá se demora. E enquanto Moisés se demora no monte, o que acontece é que o povo se reúne em volta de Arão e diz o seguinte: faça um bezerro de ouro, faça um Deus aí para a gente adorar. E essa expressão do Êxodo não é apenas uma denúncia de que fabricamos ídolos, é muito mais uma denúncia de que precisamos de ídolos. Nós precisamos construir coisas, construir objetos, construir realidades do lado de fora de nós, para nelas confiarmos, a elas venerarmos, a elas nos dedicarmos. Isso é idolatria. E quando nós fazemos isso, quando nós criamos deuses, quando nós emprestamos divindade ao que não é Deus, quando damos divindade à criatura, a criatura se volta contra nós. Esse é o grande mistério da idolatria. É que o ídolo, que nada é, ele não tem vida. Ele não tem substância, ele não tem consistência. Ele é ilusão. Você tenta pegar o ídolo, não tem. Na linguagem bíblica do Salmo 115, o ídolo tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Isto é, o ídolo é uma ilusão, o ídolo é uma imagem, o ídolo é uma miragem, o ídolo é uma fumaça, o ídolo não é nada. Mas ele se torna alguma coisa, ele se torna poderoso porque ele rouba a nossa vida, ele usurpa a nossa vida e ele se torna animado com a vida que nós emprestamos a ele. E enquanto emprestamos vida para o ídolo, nós perdemos a nossa própria vida. Perdemos o quê? Perdemos a nossa condição humana de ser. A idolatria nos desumaniza, a idolatria nos coisifica, a idolatria nos faz menos humanos. Porque o ídolo suga a nossa vida, porque ele não tem vida em si, nós emprestamos vida para ele.
Esse é um mecanismo da criação e criatura. Nós, como criaturas de Deus, nós não temos vida em nós mesmos. Deus empresta vida para nós ao nos criar. Da mesma forma, é a mesma lógica, a mesma inteligência. Nós emprestamos vida aos ídolos que nós criamos. Como disse o monstro para o Dr. Frankenstein, eu sou sua criatura, mas eu sou seu mestre. Eu sou sua criatura, mas eu domino você. Aí a gente está vendo isso acontecer claramente nos nossos dias. A gente está vendo que as coisas que a gente criou, elas estão se voltando contra nós, elas ganham vida própria, elas se tornam animadas e elas vêm e nos absorvem. Elas passam a nos controlar. Hoje a gente já pode atualizar João capítulo 10. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nós podemos parafrasear Jesus com todo respeito. O algoritmo vem para mentir e manipular. O algoritmo vem para matar, roubar e destruir. Estamos aí discutindo o dilema das redes. Nós criamos os monstros. E os monstros ganharam vida própria. E os criadores dos monstros não sabem o que fazer com os monstros que ganharam vida própria e se voltaram contra nós. E roubam a nossa essência de vida. E roubam o nosso status de humanidade. E você pensa que isso é novo? Não é novo. O Salmo 115 já dizia que tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. O que o salmista estava dizendo? O ídolo tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem mão, mas não apalpa, tem pé, mas não anda. Você vai ficar igual a ele. Você vai ficar desumanizado. Você vai ter boca, mas não vai falar. Vai ter olho, mas não vai ver. Vai ter nariz, não vai cheirar. Você vai ter uma vida vazia. Porque o que o ídolo faz é isso. O ídolo suga, usurpa. É por isso que por trás do ídolo e da idolatria existe uma força demônica. Tudo que não é Deus e é tratado como Deus, se volta contra o humano para destruir o humano. Tudo que não é Deus e recebe status, e recebe dedicação como se Deus fosse, se volta contra o humano para matá-lo, para usurpá-lo, para destruí-lo. É assim que Jesus, por exemplo, fala do dinheiro. Mamon. Mamon é dinheiro elevado à categoria de Deus. E Jesus diz assim, olha, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serve a Deus ou serve ao ídolo. Porque o ídolo cobra a lealdade. O ídolo cobra a confiança. O ídolo promete. E o ídolo mente. O ídolo ilude. E o ídolo desumaniza. Nós hoje estamos falando sobre idolatria. Idolatria, num primeiro momento, tem a ver com os deuses pagãos. Mas, por exemplo, na cidade de São Paulo, no século 21, no mundo ocidental, no século 21, nós não temos essa idolatria com divindades, outras que não o Deus bíblico. É raro esse fenômeno. Ele não é o fenômeno idolátrico preponderante da cultura ocidental. O fenômeno idolátrico preponderante da cultura ocidental é que a lealdade aos deuses, ela foi transferida para o que não é Deus, e que é obra das mãos humanas. Por isso é que a gente fala do capitalismo como religião, a expressão de Walter Benjamin. A gente fala do Deus mercado. O Papa Francisco disse que o oposto da fé não é incredulidade, é idolatria. E o ídolo deste século é o dinheiro, disse o Papa Francisco. E quando a gente tem um ídolo como o dinheiro,
nós deixamos de ser humanos. Nós nos tornamos ou trabalhadores e empreendedores para fazer dinheiro, ou consumidores para usar o dinheiro, para conquistar, para somar, para amealhar, comprar e consumir o tempo inteiro. E essa roda de consumo é insaciável. Quem serve ao Deus Mamon e nele põe a sua confiança, o apóstolo Paulo disse isso quando escreveu para Timóteo, fala para os ricos não confiarem no dinheiro não, porque o dinheiro é vazio, o ídolo nada é. O ídolo mente. Na hora que você precisar do dinheiro para resolver a sua angústia, para resolver a sua condição humana, para sustentar a sua vida, o ídolo não entrega. Não coloque no dinheiro a sua confiança, disse o apóstolo Paulo. Quando nós servimos a um Deus vazio como Mamon, nós nos coisificamos e nós deixamos de ser humanos e nos tornamos trabalhadores e consumidores o tempo inteiro. E quem está fora da roda de produção e consumo é descartado, atrapalha. Por isso que o ídolo faz. O ídolo, ele rouba. O ídolo, ele mente. O ídolo, ele exige sacrifícios de quem não está na sua lógica. Por isso o ídolo mata. Quando a gente, por exemplo, serve a um ídolo, a um Deus como a beleza, a gente adoece. Quem serve ao corpo, à carne, à aparência, adoece. Já dizia o Caetano, né, que Narciso acha feio tudo que não é espelho. E sabe qual é a maldição do Narciso? Ele, Narciso, não é espelho. O narcisista sempre vai se achar feio. Quem toma o espelho como referência de autoimagem, de valor próprio, de dignidade pessoal, quem toma o espelho enxerga-se sempre deformado, porque o espelho mente. O narcisismo mente ainda mais, e a gente vai sempre se achar aquém do ideal, e vai adoecer. E vai corrigindo o nariz para cá, e para cima, e para baixo, e tira daqui, coloca. E não vai dar certo nunca. Porque o ídolo não entrega o que promete. Quando a gente serve um Deus como poder, porque alguém já disse que no mundo ocidental os grandes ídolos são sexo, dinheiro e poder. Quando a gente serve um ídolo como poder, o poder é sempre totalitário. O poder exige sempre subserviência. O poder é sempre estruturante hierarquicamente. O poder não reconhece fraternos. O poder não conhece iguais. É por isso que o poder precisa de exércitos. O poder precisa da força bruta para impor-se, para autopreservar-se. É por isso que mata-se em nome do poder. É ídolo. Ídolo rouba. Ídolo mente, ídolo mata, ídolo destrói. Por isso que receber o anúncio a respeito de Jesus Cristo implica necessariamente a conversão do ídolo a Deus. Abandonar os ídolos, abandonar a idolatria, sair da lógica idolátrica que gera morte. Ídolo é máquina de morte. Por isso Deus é apresentado como vivo e verdadeiro. Verdadeiro não como oposição ao falso, também, mas verdadeiro como oposição ao ilusório. Verdadeiro como contrário de vazio, de fumaça, de inconsistente, de nada. Quando Paulo diz, o ídolo nada é, Deus é. É nesse sentido que ele é verdadeiro, ele é real, ele é palpável, ele é concreto. Deus é. Deus entrega o que promete. Deus sustenta a vida, ele não usurpa a vida. Deus doa a vida, ele não suga a vida, ele é o doador da vida. Então, Deus vivo e verdadeiro. A importância de dedicar a vida a Jesus
como o Deus vivo e verdadeiro manifesto. É isso que Paulo está dizendo. Quando você lê o Velho Testamento, você lê a Torá, você lê a tradição de Israel, há uma expressão muito clara, uma proibição, um interdito muito explícito. Não faça a imagem de Deus. Quando Deus fala de dentro da sua glória, ouve-se a sua voz, mas não há aparência, diz o Deuteronômio. Por isso que Paulo escreve a Timóteo no capítulo 6, dizendo que Deus é invisível. E ele advertiu, não faça a imagem de Deus. Por quê? Porque você vai errar ao fazer a imagem de Deus. Mas principalmente porque a única imagem de Deus que é legítima é o Filho, é o Cristo de Deus. Jesus é Deus explícito, Deus expresso. Por isso que os apóstolos dizem, vimos a sua glória, nele tocamos, apalpamos, o apóstolo João fala isso, nós tocamos, pegamos nele, ele é de verdade, ele é real, ele está aqui. É Jesus a imagem de Deus. Então quando a gente se entrega para Jesus, a gente abandona a lógica da idolatria. E claro, eu falei da idolatria como deuses falsos, como deuses que nós criamos, como obra das nossas mãos e da nossa imaginação. Mas sabe qual é a pior idolatria que existe no nosso mundo hoje? Cristão, religiosamente cristão. Sabe qual é a pior idolatria que existe? A pior idolatria que existe é a imagem falsa do Deus bíblico. A pior idolatria que existe é a imagem inadequada do Deus que se revela nesse livro, na Sagrada Escritura e na pessoa de Jesus. Porque Deus, esse Deus bíblico, é adorado, é reverenciado, confundido com os ídolos pagãos. Essa é a pior idolatria que tem. É trocar de Deus, mas sem trocar de lógica idolátrica. Trocar de Deus sem trocar de lógica é continuar pagão. Eu vou repetir para você. Trocar de Deus sem trocar de lógica é continuar pagão. É continuar com ídolo. É continuar na idolatria. Só que antes você tinha um Deus X, agora você tem o Deus bíblico. Mas você se relaciona com ele na perspectiva idolátrica. A Bíblia conta isso, a Bíblia fala de um mágico, que quando Pedro e João chegaram na cidade de Samaria, e eles oraram, e o poder do Espírito Santo revestiu aquelas pessoas, o mágico Simão falou assim, eu quero esse poder aí. Quanto custa? Quanto custa? E Pedro respondeu para Simão, o mágico, dizendo, olha, pega você, o seu dinheiro, e vocês dois vão para o inferno. Você está confundindo o Deus da graça com os ídolos. Você quer fazer barganha e troca com Deus? Você acha que você consegue comprar o favor de Deus? E mais, você vem a Deus em busca do favor? Então você não veio a Deus em busca de Deus, você veio a Deus em busca do favor. Você não veio a Deus em busca de Deus, você veio a Deus em busca daquilo que você considera que vai fazer você satisfeito, realizado, pleno. Então você não veio em busca de Deus, você veio em busca da sua própria plenitude. Você não veio em busca de Deus, você veio em busca de si mesmo. Você está adorando a você mesmo, usando Deus como interface, usando Deus como mecanismo de autorrealização. Você é um idólatra. Você acha que Deus é meio. O seu problema é esse, você acha que Deus é um meio para levar você aos seus fins. Isso é idolatria. E há muita gente que trata o Deus de Israel, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Jesus Cristo, Deus encarnado no meio de nós, como um ídolo, como um meio para alcançar os benefícios que só Ele pode dar.
Essa é uma ideia que confunde o seguinte: existem muitos deuses, deuses mentirosos, deuses que não entregam o que prometem, mas tem um Deus que entrega o que promete, então vamos cuidar dele. Então vamos dar oferta na igreja dele. Então vamos subir um monte para orar para ele, vamos fazer jejum para ele, porque ele entrega o que ele promete. Só trocou de Deus, mas não trocou de lógica, continua na idolatria, continua adorando a si mesmo, usando Deus como meio. E Deus nunca é meio, Deus sempre é fim, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. É isso que a Bíblia ensina. A pior idolatria que existe é a imagem inadequada do Deus bíblico. Essa ideia de que Deus está lá, todo-poderoso, sentado no trono, para conceder favores àqueles que o buscam, mantém Deus do lado de fora. Essa ideia de que Deus está lá, essa ideia de que Deus está no topo da pirâmide hierárquica do universo, gerindo as suas criaturas e gerindo as circunstâncias, essa ideia de que Deus está lá, mantém o ser humano infantilizado, mantém o ser humano aquém da sua autonomia e da sua dignidade, mantém o ser humano interesseiro, mantém o ser humano amedrontado, mantém o ser humano escravizado. Jesus é o Deus que veio viver em nós. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos liberta. Onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Paulo escreve aos Coríntios. Jesus vem e nos dá vida. Jesus nos transforma de seres inanimados, bonecos de pano, que tem olho mas não veem, que tem pés mas não andam, que tem mãos mas não apalpam, que tem boca mas não falam, tem ouvidos mas não ouvem. Jesus nos transforma, Jesus nos dá vida. O encontro com Jesus, a gente recebe o sopro de Deus, da mesma forma que no Gênesis, aqueles bonequinhos de barro receberam o sopro de Deus e viraram gente. Quando a gente encontra com Jesus, a gente que estava inanimado, a gente estava morto, a gente estava insensível à realidade da vida, a gente estava com a vida vazia. Quando a gente encontra Jesus, Ele sopra de novo o Espírito Santo em nós, a gente vive. E a gente se torna a presença de Deus no mundo novamente. A gente abandona os ídolos e passa a andar com Deus, e Deus dentro de nós, Deus em nós. E nós somos agora cooperadores de Deus para a obra da redenção. Nós não somos criancinhas amedrontadas, assustadas, inseguras, ansiosas, mendicantes e suplicantes. Nós somos gente crescida, gente adulta, gente amadurecida, gente que assume responsabilidade pela vida e responsabilidade de representar Deus no mundo, porque esse foi o propósito de Deus desde sempre, quando nos criou a sua imagem, a sua semelhança. Cuidem do mundo, cuidem da terra, multipliquem-se, encham a terra, cuidem da terra. É isso que Deus quer. Encontrar-se com Jesus. Encontrar-se com Jesus é ser gente de novo, é ganhar vida, abandonar os ídolos, inclusive o Deus idolatrado, para a gente viver a grandeza do Evangelho. Essa mensagem, ela é revolucionária. Não é sem razão, ou não foi sem razão, que quando Paulo chegou em Tessalônica, Paulo e Silas chegaram em Tessalônica, e eles falaram de Jesus Cristo, dizendo assim: olha, vocês pensam que o imperador romano é Deus? Porque desde a morte de Júlio César, Otávio Augusto, Tibério, todos eles acharam-se deuses. Quando Paulo escreve aos Romanos dizendo que trocaram a glória do Deus Criador pela glória do homem mortal, é um ataque frontal ao imperador romano, a César. Vocês pensam que César é Deus? Não, César é um ídolo. O Deus verdadeiro é Jesus Cristo, morto e ressurreto.
É a Ele que vocês devem lealdade, é com Ele que vocês devem viver. E Ele quer viver em vocês, porque Ele, diferente dos outros ídolos, Ele não suga a sua vida, Ele não escraviza você, Ele não vai roubar, não vai mentir, não vai matar, não vai destruir você. Ele vai te libertar, Ele vai te fazer gente, Ele vai fazer você vivo. É Jesus. Quando Paulo chegou em Tessalônica pregando isso, deu uma confusão generalizada. E a mensagem que ecoou pela cidade foi a seguinte: os homens que viraram o mundo de ponta cabeça chegaram em Tessalônica. Os homens que viraram o mundo de ponta cabeça chegaram em Tessalônica. Atos 17. Eu espero mesmo que o nosso encontro com Jesus seja suficiente para virar a nossa vida de ponta cabeça, para sacudir as nossas lógicas idolátricas. E eu espero mesmo que o nosso encontro com Jesus faça de nós homens e mulheres que se oferecem ao mundo como cartas vivas, aqueles homens e mulheres em quem o Cristo vivo e verdadeiro está vivo e presente no mundo e na história. Que esse nosso encontro com Ele faça de nós homens e mulheres que virem o mundo de ponta cabeça. Porque o que está acontecendo hoje é um movimento religioso que mantém o mundo em pé, com as mesmas lógicas: idolátrica, excludente, sectária, hierárquica, infantilizadora, escravizante, baseada na cultura do medo, fazendo ofertas mentirosas. O Deus bíblico está sendo adorado como um ídolo em muitos templos evangélicos nesse Brasil. Eu oro a Deus, eu peço a Deus que Jesus se imponha sobre nós amorosamente como Senhor que nos dá vida, nos dá liberdade e nos convida a ser e existir para a glória de Deus e bênção do mundo. Que o nosso mundo vire de ponta cabeça com o Evangelho da graça de Deus, com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.